Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui sempre com um programa inédito para vocês, para falarmos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, turismo e trânsito. Olá, e hoje vamos falar sobre o Fórum da Liberdade. E quem está conosco aqui hoje é o diretor de Fórum da Liberdade e diretor das Relações Institucionais do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, Eduardo Dinon. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Amanda. Obrigado, João, pela participação e por me receberem aqui. A gente quer falar um pouco mais do Fórum. Obrigado pelo espaço e pela parceria com o Papo Certo. E nós agradecemos a tua presença aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, pessoal, vocês já sabem, né? O nosso programa é interativo. Então, venha participar do Papo Certo através do nosso WhatsApp 3029 80 80. Agora, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Foi bem rapidinho, né? Voltamos e agora eu quero convidar vocês para darem uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, para tu sugerir o tema, o assunto e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui no programa. Bom, anualmente tem uma agenda já que todo mundo fica esperando, que é o Fórum da Liberdade. Então, eu queria começar o programa perguntando para o Eduardo um pouco da história, como começou, qual foi o grande objetivo, foi e é o grande objetivo do Fórum da Liberdade. Obrigado, João. O Fórum da Liberdade, ele iniciou faz 37 anos, então há 37 anos ele ocorre de maneira ininterrupta. Nos últimos anos ele ocorre na PUC, mas o principal intuito de quando foi fundado em 1987 era de gerar um palco para debate de ideias em alto nível. Então, que as pessoas pudessem frequentar esse local e escutar opiniões de diversos assuntos, de diversas pessoas e com base nisso, ter o discernimento para formar a sua própria opinião. Esse foi o intuito do Fórum da Liberdade, que se provou e vem se provando nos últimos 37 anos, ocorrendo de maneira ininterrupta, um grande debate de ideias. Foi reconhecido pela Forbes como o maior debate de ideias na América Latina. Foi interessante, eu não sabia que tinha tanto tempo assim o Fórum da Liberdade. E esse ano, quando é que vai ocorrer, aonde que vai ser, como é que faz para comprar os ingressos também? Esse ano o Fórum da Liberdade ele vai ocorrer na PUC nos dias 4 e 5 de abril. Então, para acessar e comprar os ingressos, é no nosso site evento.forumdaliberdade.com.br que ele direciona para a plataforma para fazer a compra. Bom, o evento é amanhã, então dá tempo ainda, né? E gostaria de botar, a gente gerou um código de desconto para quem está nos assistindo aqui no Papo Certo, que é UBRATV30, que gera 30% de desconto para adquirir o ingresso, seja na modalidade VIP, seja na modalidade standard. Maravilha, viu, pessoal? O Papo Certo também traz benefícios para vocês participarem de um evento como esse que é tão importante. Agora, Eduardo, eu quero te perguntar, quais são os palestrantes deste ano? A gente tem inúmeros palestrantes, vou citar alguns, mas são mais de 25 palestrantes. Então, dentre alguns nomes bem reconhecidos, a gente vai ter
o ex-presidente Michel Temer, tem o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, o senador Rogério Marinho vai estar conosco, tem também o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central na época do Plano Real, e vai ser muito legal ter ele aqui, porque o Plano Real faz 30 anos agora, em 2024. Então poderemos ter o Gustavo Franco com a gente, Marco Lisboa também, que é um economista super reconhecido. Teremos também o Tinga, ex-jogador de futebol, o deputado estadual Léo Siqueira vai estar com a gente também aqui. Então teremos diversos palestrantes, todos do nosso site, mas citei alguns dos nomes que teremos conosco. É um time de peso, hein? É um time de peso esse ano, tá bem legal. Pô, e esse ano, assim, tem um tema especial, o Fórum da Liberdade, esse ano? Tem. O Fórum da Liberdade esse ano ele tem o tema Admirável Mundo Livre. Então a gente traz o questionamento e a ideia é propor esse debate ao longo dos painéis e responder as perguntas se hoje nós vivemos no mundo livre, se chegamos no ápice da liberdade, e a gente vai, através dos painéis e dos palestrantes, responder essa pergunta e trazer o debate de novo em alto nível para que as pessoas lá consigam ter discernimento e formar suas próprias ideias com base no que está sendo apresentado. E, Eduardo, quais os assuntos que vão ser debatidos? Pode citar alguns para a gente, por favor? Dentre os assuntos, a gente tem alguns painéis, eu vou citá-los aqui. Nós teremos um painel de empreendedorismo, painel de sustentabilidade, painel de reformas e economia, um painel para falar sobre o papel das instituições, mobilidade social, liberdade de expressão, geopolítica, e também teremos o lançamento da carta contra o aumento de impostos, que eu vou falar um pouco mais para frente como que vai ser isso. Bom, como tu trouxe para a gente, são vários painéis, mas como se divide o evento? De manhã, de tarde? Como eles funcionam simultaneamente, esses painéis? Perfeito. O evento ele começa na quinta-feira, às 16 horas, e vai até às 21. Então, cada um dos painéis vai ocorrer ao longo de 1 hora e 15. Os painéis eles são individuais, então cada painel ocorre em um momento. Isso na quinta-feira, e se continuamos na sexta-feira, das 9 da manhã até aproximadamente às 18 horas. Bom, e além dos debates, né, e das palestras que vão ter, vai ter também algumas atividades paralelas ao longo do evento? Com certeza, João. Tem diversas atividades paralelas, então a gente vai ter sessão de autógrafo de livros, vai ter um espaço Talks, que é um palco secundário com os nossos palestrantes, para gerar alguns debates de maior tempo, focado em algum assunto determinado, por exemplo, economia, por exemplo, sustentabilidade. Além disso, teremos um stand também de inteligência artificial que os participantes podem se inscrever, falar e vão responder algumas perguntas, e a inteligência artificial já vai direcionar quais os painéis, com base nas respostas das pessoas, seja mais interessante ela participar, o que ela não deve perder, o que tem além das atrações da plenária principal, para ser todo o nosso ecossistema e englobar a participação dos nossos convidados. Qual é a média de público de participação? Esse ano nós estamos esperando 5.000 pessoas. Então, historicamente, a nossa média é entre 4 e 5.000 pessoas presencialmente, e é o que a gente está esperando esse ano. E ele tem algum tipo de formato online também, ou para participar é somente quem estiver presencial? Esse ano o formato será somente presencial. Já tivemos online, por exemplo, edições na pandemia, mas esse ano será somente presencial. Eu vejo essa é uma tendência, muitos eventos hoje estão sendo mais essa volta do presencial, assim, que eu acho bem interessante. Assim como o evento do Pertence também, que eles estão fazendo por essas datas aqui, e eles também somente vão fazer presencial. Bom, um ponto também que acho que vai ser abordado esse ano que no fórum é a questão da geopolítica, né? Como esse tema vai ser tratado assim no fórum? Isso vai ser um painel muito interessante. Quem vai participar desse painel é o professor Roque, que é um estudioso de geopolítica e tem um canal super famoso. O Hélio Beltrão, que é comentarista de geopolítica, e também o Fernando Urrich. Esse painel ele vai debater principalmente os conflitos atuais que a gente vem vivendo, como que esses conflitos cerceiam as liberdades e como eles estão impactando as sociedades, e quais também os possíveis futuros conflitos que podem ocorrer. Então, uma visão geopolítica global, digamos assim, é o que esse painel vai trazer, com discussões e debates aprofundados sobre o tema. Hoje em dia nós estamos aí com
estamos com guerras, né? Então, da Ucrânia, Rússia, Israel, também em guerra. Então, isso tensões na Ásia também. Então, o mundo está um pouco tenso nesse momento. Todos esses pontos serão debatidos no painel. A gente vai trazer esses esclarecimentos e também possíveis novos conflitos que podem vir a ocorrer e ter um panorama geral com os palestrantes e painelistas que têm profundo conhecimento sobre esse tema de geopolítica. Que esperamos que não ocorram esses potenciais novos. De maneira alguma. Vamos esperar que termine. De maneira alguma. Mas claro que tem riscos bem importantes aí, né? Exato. E a gente quer justamente trazer essa discussão, mas, obviamente, que não gostaríamos que não ocorresse nenhum dos conflitos. Mas a pessoa fala assim, mas a guerra é lá na Ucrânia, o problema lá de Israel e Palestina também, ela está longe, mas tem impactos diretos no nosso dia a dia de várias formas, né? Exatamente. E acho que é legal a gente trazer e ter esse panorama para saber os impactos, não só na população, mas como isso impacta para o resto dos países, o quão uma guerra ela pode ser negativa para uma sociedade. Então, a gente quer trazer e esclarecer esses pontos através das discussões em alto nível. E, Eduardo, um outro painel muito esperado reunirá os economistas Gustavo Franco, Zeina Latif e Marcos Lisboa. O que eles vão falar? Certo. Esse vai ser um painel muito bacana. Então, a ideia, nesse painel, o assunto principal é falar sobre as reformas que o Brasil precisa fazer e o que deveria ser feito e também como isso impactou na nossa produtividade. Então, hoje, será que a gente teve um boom de mão de obra em alguns anos atrás? Será que o Brasil aproveitou esse boom de mão de obra? O que precisa fazer para travar o potencial econômico do país? A gente é um país que tem o eterno voo de galinha, que nós não gostaríamos de ter isso. Então, como a gente poderia não deixar de ser o país do futuro e ser o país do presente? O painel vai discutir sobre esses aspectos técnicos, também uma retomada do Plano Real, que vai ter o Gustavo Franco, que foi o presidente do Banco Central na época, para falar o que foi feito, quais são os legados do Plano Real. Então, serão esses os principais pontos discutidos no painel de reformas e produtividade. Tem outro painel também que acho que é bem interessante, que é o do impacto social. E tem o Tinga, né, que é o rejogador, que tem várias ações nesse âmbito social. Tem o Léo Siqueira, tem o Favelado Investidor. O que a gente pode esperar desse painel, Eduardo? Com certeza. Esse painel de mobilidade social, o que os painelistas vão trazer é como eles conseguiram ser bem-sucedidos, como eles saíram de condições talvez não muito ideais, mas conseguiram prosperar na vida através do mérito deles. Então, eles nunca foram dependentes do Estado, qual a motivação que eles tiveram e como eles atingiram o sucesso. Então, acho que o Tinga é um exemplo super bacana disso. O Léo Siqueira, o Tinga é um exemplo de esportista e empreendedor. O Léo Siqueira é um exemplo na política hoje. E o Favelado Investidor, que é o Murilo Duarte, ele tem um canal no YouTube hoje que ele criou para ensinar educação financeira nas favelas, e hoje ele tem um alcance de mais de 1 milhão de seguidores. Então ele teve um impacto muito bacana e nós vamos poder escutar um pouco a história deles, de como eles tiveram esse sucesso, como que eles fizeram, escutar os caminhos que eles tomaram. Muito bem. Bom, pessoal, chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco e agora eu vou chamar o intervalo com os nossos apoiadores Fortus Group e Prime Gourmet e já voltamos. Fiquem com a gente. tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
Voltamos. O Papo Certo está sendo transmitido aqui pela Ubra TV e também pelos principais canais digitais. 521 da NET Claro, 513 da Vivo, pela também TV TVN e Tubarão. E simultaneamente pelo YouTube e Facebook, plataformas que vocês já podem compartilhar. Bom, e hoje estamos falando sobre o Fórum da Liberdade, um fórum que existe já há 37 anos e esse ano começa amanhã aqui na PUC. E estamos aqui com o Eduardo, diretor de Relações do Fórum, né, e diretor de Relações Institucionais, que está falando conosco, esclarecendo alguns temas que serão abordados no Fórum. Bom, Eduardo, e tem um tema também que está muito hoje sendo debatido no Brasil, que é a liberdade de expressão. Temos alguns excessos que têm que ser controlados, mas também a gente tem que ter uma preocupação muito grande como a gente não ter tolhido isso, né? E como é que o Fórum vai tratar esse tema lá num painel lá que começa amanhã? Certo. João, esse vai ser um painel muito relevante, o painel de liberdade de expressão. Então, gostaria antes de falar dos painelistas, a gente vai ter o Gustavo Maltache, que ele tem um livro sobre liberdade de expressão e ele é diplomata. Teremos a Mônica Salgado, também jornalista, que faz um papel super relevante. Teremos o Marcelo Reck, presidente da NJ, e também o Marcel Van Hatten, nosso deputado federal. O que a gente pode esperar desse painel é que o painel vai ter o ponto de qual que é o papel da liberdade de expressão, qual que é a importância de as pessoas terem essa liberdade de poder expressar, o papel da imprensa. Então, vai ser um debate em alto nível de todos esses pontos, também falar de alguns excessos que vêm sendo cometidos e se deve ou não, se a gente deve se preocupar com regulamentações, sim ou não, como a gente responde a isso e quais serão os tópicos abordados pelos painelistas. Então, a resposta para a liberdade de expressão, convido a todos para estarem no fórum, o painel vai ser bem bacana, para trazer esses pontos e esclarecer o que pode vir a acontecer caso a gente tenha liberdade de expressão tolhida, caso a gente tenha regulamentação ou não tenha regulamentação. Então, qual que é o futuro da liberdade de expressão? Esse vai ser os principais aspectos debatidos nesse painel. É interessante, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que cuidar é essa questão dos excessos, as fake news, né? Que isso acho que é realmente algo muito danoso. Mas, ao mesmo tempo, tirar contas do Instagram, contas do Facebook, canais de YouTube, né? Isso eu acho já um risco muito grande para a democracia ter essa questão da liberdade tolhida, né? Exatamente. Então, como vivemos numa sociedade baseada no Estado de Direito, a liberdade de expressão é um dos princípios fundamentais e ela precisa ser defendida com unhas e dentes. Como ela deve ser defendida e por quê e qual o papel dos meios é o que a gente vai tratar nesse painel com pessoas e painelistas de diversos backgrounds diferentes. Então, eles vão poder abordar em diversos aspectos, com opiniões diferentes, gerando debate de alto nível, para a gente ter o discernimento e formar essa opinião sobre a liberdade de expressão. Eu acho que nós não precisamos concordar com tudo, mas temos que ter esse espaço aberto. Aqui o Papo Certo ele sempre tem esse espaço aberto para os diferentes pontos de vista, seja da esquerda, seja da direita, seja do centro, né? Mas que a gente tem esse espaço para que as pessoas possam expressar as suas ideias. Não quer dizer que a gente individualmente vai concordar com todas as ideias, mas ter esse espaço, a gente ter essa liberdade, estamos falando da liberdade, a gente ter esse momento é fundamental para que a democracia persista, né? Perfeito, João. Acho que é muito... E, de novo, o fórum, ele é um debate com diversos pontos de vista, seja nesse painel ou nos outros. Então, vão ter painelistas com opiniões diferentes justamente para gerar o debate e a gente poder formar esse nosso pensamento crítico. E é muito importante, por mais que eu possa não concordar com algum determinado assunto, que eu tenha a tolerância de escutar a pessoa que está trazendo um assunto, de poder dialogar, de poder trocar ideias, sempre respeitando a opinião do outro. Então, a liberdade de expressão ela é muito importante, porque eu não falo só o que eu quero, mas eu também escuto a opinião das outras pessoas, sem partir para uma polarização, seja de esquerda ou de direita, mas com o debate de ideias. Então, é muito importante, esse painel vai ter um papel preponderante dentro do fórum, que é a gente escutar os outros. Isso todo mundo tem o direito fundamental de poder expressar a sua opinião sem ser reprimido. Então, isso que a gente quer trazer nesse painel
e poder, embora com pontos diferentes, cada um tem sua posição, de poder dialogar, de poder conversar, de poder convergir ou não convergir em alguns momentos, mas sempre mantendo o nível, a coerência, a educação. Então esse acho que é um painel super relevante nos momentos que a gente vem vivendo hoje. Um outro painel muito comentado que vai reunir o ex-ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, e o senador Rogério Marinho e o ex-presidente Michel Temer. Sobre o que eles vão falar? Esse é um painel super prestigiado, a gente tem três grandes figuras no cenário brasileiro. Então esse painel será abordado principalmente o papel das instituições. Então, para falar do papel das instituições, a gente trouxe uma figura do Executivo, que é o ex-presidente Michel Temer, uma figura do Judiciário, que é o ministro aposentado Marco Aurélio Mello, e do Legislativo, o senador Rogério Marinho. Então, esse painel ele vai ter o intuito, principalmente, de falar qual que é o limite de cada um dos poderes, qual que é o papel do Legislativo, qual que é o papel do Executivo, qual que é o papel do Judiciário, até onde um poder, até onde as instituições devem ir. Então, quais são os limites para isso? Quais são os limites do poder do Estado? Então, qual que é o papel do Executivo? Será que ele pode passar algumas linhas? Será que ele deve respeitar a Constituição? Sim, a gente vai responder que sim, a Constituição precisa ser respeitada dentro dos três poderes, das regras do jogo que são ditas. E nada melhor do que três painelistas de altíssimo nível que a gente vai ter, com experiências super relevantes, para a gente conseguir ter esse debate de alto nível, poder questionar eles, poder gerar perguntas. Todo o Fórum da Liberdade ele é interativo, então o público ele pode mandar perguntas que serão feitas para os painelistas, e acho que é um momento muito legal de poder ter essa troca de ideias com figuras tão relevantes do nosso país. É porque essa questão toda, assim, hoje em dia a crítica está que o Legislativo quer fazer ações do Executivo, que o Judiciário quer legislar, que é um assunto do Legislativo. Então, hoje, esse é um tema bem importante, porque é um grande debate, né, do que cada poder pode fazer e o que também o Senado pode fiscalizar o STF. E, assim, isso é um debate que hoje está no momento, né? Exatamente. O que a gente quer com esse debate é justamente trazer esses pontos e tornar eles claros para a sociedade. Como a gente vive num país democrático baseado no Estado de Direito, que a gente tem uma Constituição, qual que é o papel do Legislativo de fato? Então, o Judiciário deveria legislar? Achamos que não, mas isso nada melhor que figuras que já estiveram lá para falar como que funcionam os poderes e o que deveria ser feito ou não. Até onde o Senado pode impactar no Judiciário? Qual que é o papel que ele tem de fiscalizar? Então, a gente tem alguma questão que a gente sempre levanta. Quem vigia ou vigia? Então, quais os papéis desses poderes? E um fiscalizar o outro, os pesos e contrapesos que uma Constituição traz. Então, por que a gente tem alguns limites? É o que a gente quer trazer dentro desse painel que, de novo, com figuras acho que riquíssimas que a gente conseguiu trazer para estarem aqui conosco. Bom, tem uma questão que tem no Fórum da Liberdade, traz o prêmio Libertas, né, no Fórum. Tu podia falar para nós o que significa esse prêmio, Eduardo? Claro, o prêmio Libertas, ele é a honraria máxima do IEE, então é um prêmio que a gente dá todo ano no Fórum da Liberdade para uma figura que fez um papel preponderante na disseminação das ideias da liberdade, seja liberdade econômica, seja liberdade de expressão, seja na defesa do Estado de Direito. Então, é uma honraria que o IEE entrega no Fórum da Liberdade, mas ela é concedida pelo IEE para alguma pessoa que teve um impacto relevante nisso. Esse nome do samba vai ser falado no Fórum ou já foi divulgado já? Ele já foi divulgado e será entregue no Fórum. Esse ano o prêmio a gente vai entregar para o Alberto Benegas Lynch, que é um economista argentino, e ele foi um dos principais precursores das ideias liberais na América Latina, e ele teve um papel muito, muito importante na fundação do IEE. Então, lá em 1984, quando a gente fundou o IEE, antes do Fórum da Liberdade, o Alberto Benegas Lynch, ele nos deu uma base muito grande. Ele ajudou muito com literatura liberal, com as ideias, a mostrar a teoria para a gente, e ele foi muito reconhecido. Então, uma maneira de a gente retribuir tudo o que ele fez e pelo papel que ele vem fazendo em defender as ideias,
principalmente da liberdade econômica, é uma homenagem que a gente vai fazer para ele, e ele vai ser o agraciado com o Prêmio Libertas esse ano. E, Eduardo, também vai ser entregue o Prêmio de Liberdade de Imprensa. Fala para a gente sobre ele. Certo. O Prêmio de Liberdade de Imprensa, semelhantemente com o Prêmio Libertas, ele é concedido a pessoas ou jornalistas que a gente admira por defender a liberdade, mas muito focada na liberdade de expressão, que a gente comentou há pouco. Então, esse ano o prêmio também, ele vai ser entregue no fórum, mas já foi divulgado, ele vai ser entregue para o Fernando Schiller, que vem fazendo um papel super relevante de trazer as suas opiniões, de se posicionar, mas sempre em alto nível. Então, o Fernando, ele, nos seus artigos, nas suas colocações, ele é um cara muito ponderado. Ele traz as opiniões, ele converge de alguns pontos, ele diverge de outros, mas é sempre um cara com a fundamentação, respeito, e ele traz o debate à tona, sem passar dos limites. Então, a gente admira muito o trabalho dele e acredita muito no papel que ele vai fazendo, e como reconhecimento disso, o Fórum da Liberdade e o IEE vão entregar o Prêmio de Liberdade de Imprensa para ele. Bom, Eduardo, o IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, é o organizador do Fórum da Liberdade. Mas podia falar um pouquinho para quem está nos assistindo, né? Qual é o objetivo, por que foi criado o IEE, qual é o papel que ele hoje representa, atua na sociedade? Claro. O IEE ele foi fundado em 1984 por uma série de empreendedores e empresários da época que tiveram alguns insights e tiveram contato com as ideias liberais e apreciaram essas ideias e para não ficar só numa bolha de discussão, resolveram criar um instituto para que seja debatido assuntos que tangem ao liberalismo e outros assuntos, seja a economia, seja a política, seja a liberdade de expressão, Estado de Direito. Então foi criado com esse intuito de formar lideranças. Hoje o principal papel do IEE é a formação de lideranças. Então a gente tem toda segunda-feira encontros, por exemplo, que a gente estuda diversos assuntos. Economia, como eu comentei, política, mas que a gente traz assuntos e traz palestrantes que tragam ideias convergentes ou divergentes para gerar o senso crítico, para gerar o debate e para que a gente forme essas lideranças que no futuro, após cumprirem o seu ciclo no IEE, possam assumir cargos relevantes na sociedade. Perfeito, então, Eduardo, foi excelente a tua entrevista. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estaremos lá prestigiando o Fórum da Liberdade. Aguardaremos vocês. Obrigado pelo espaço, Amanda e João. Obrigado, Papo Certo. Gostaria de reforçar, amanhã, 4 e 5 de abril, o Fórum da Liberdade, com desconto Ubra TV 30, para todo mundo que quiser participar, ainda dá tempo. Muito obrigado pelo espaço. Então, agradecer a nossa qualificada audiência e um grande abraço especial a todas as pessoas que irão participar do fórum amanhã e sexta-feira. Um grande abraço. Inclusive, eu deixo aqui registrado o reforço do nosso convite para termos conosco aqui Marcelo Van Hatten. Então, amanhã o nosso papo é de saúde. Esperamos vocês. Até lá.